Dias, Shalom, Adonai e Yeshua, ou seja, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria retornarmos para mais uma aula. E já estamos na aula de número 11, graças a Deus. E vamos prosseguindo com o nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Tentarei fazer o meu melhor, mas de antemão já quero tentar me explicar. Claro que não justifica, mas não estou no meu local de gravação de sempre e talvez você ouça algum ruído indesejado, como um barulho de carro ou outra coisa, tá? Estou num local um tanto turbulento, mas é só hoje e prometo para vocês que a partir da próxima semana vocês terão mais qualidade em gravação, tá? Melhor do que as anteriores, graças a Deus. Permita-me orar com você para nós iniciarmos a nossa aula. Vamos lá? Eterno de Israel, eu louvo o teu nome e glorifico a ti por tua grandeza. Quem conheceu a tua mente? Porque a tua mentalidade é impenetrável, a percepção humana não dá para atingirmos. Mas mesmo assim tu ainda transparece para conosco os teus propósitos, desígnios, desejos. Mas quando olhamos para a tua soberania de pensamento, nós dizemos, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Porque ninguém conheceu a tua mentalidade. Ensinastes a sabedoria a ser sábia. E sendo o Senhor o professor da sabedoria, comparte conosco, tão pequenos, mas comparte conosco, mesmo sendo pequenos, a grandeza da tua palavra. Muito obrigado. Edifica-nos pela graça que é em Cristo e prepara-nos para uma tão excelente obra como é o episcopado. Seja conosco a tua bênção, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, me permita falar com os irmãos só para entendermos melhor. Nós começamos o nosso curso e a aula de número 1 foi liderança servidora. E na liderança servidora, eu tentei trazer aquilo que era de mais confrontante para aqueles que pensavam que ser líder era ser grande. E eu tentei passar a visão de que ser líder é ser servo, certo? Pois é. A aula de número 2 nós entramos já num assunto de psicologia pastoral. E na aula de número 3, nós trouxemos, nós trouxemos princípios para uma liderança eficaz. Eu acredito que você está lembrado. E nós falamos sobre isso na aula de número 3. Aí na aula de número 4, nós já começamos a tratar de temperamento, certo? Mas se você observar, na aula de número 3, nós falamos de princípios para uma liderança eficaz. E acho que foi na aula de número 4, que quando a gente trata sobre perdão também, nesses princípios para uma liderança eficaz, nós fomos a vários princípios, certo? Acho que fomos até o princípio de número 15, acho que deve ter sido isso. E agora nós vamos entrar aqui no princípio de número 16, tá? Para entendermos. Mas eu quero começar essa aula aqui lendo um versículo. E eu quero ler este versículo em algumas versões. Princípios para uma liderança, fundamentos, isso, princípios e fundamentos, né? Para uma liderança eficaz. Quem fez as anotações sabe do que eu estou falando. Então vamos aí a número 16. E na número 16 identifique sua real motivação para liderar. Identifique sua real motivação para liderar. Olha esse versículo. Esse versículo é escrito pelo sábio Salomão, capítulo de número 20, o versículo de número 5. Capítulo 20, versículo 5 em Provérbios.
E o sábio Salomão, no seu conselho sapiencial, ele fala assim: como as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Tá? Como as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem inteligente sabe descobri-los. Eu vou modificar versões, porque aí talvez você consiga raciocinar melhor o versículo. Eu queria que você pensasse comigo. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Então veja bem, aqui a gente já modifica. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo. Os pensamentos de uma pessoa são como águas em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Ou seja, tem vezes que você pode levar a conversa de uma forma indutiva e consegue arrancar as coisas da pessoa só pelo fato de saber conversar. Indutivo. Isso não vai funcionar com todo mundo. Ou pode funcionar. Por exemplo, quem foi a perseguidora de Elias, que era mulher de Acabe? Lembra? Jezabel, certo. Como era o nome da mãe de João Batista, a mulher de Zacarias? Não vai confundir. Isabel. Tá. Você é bom de memória? A mulher de Acabe, perseguidora de Elias. Jezabel. E a mãe de João Batista, mulher de Zacarias? Isabel. Então, veja bem, quem era o profeta, filho de Eucana e Ana? Samuel. Sua memória está boa? Então, mulher de Acabe, perseguidora de Elias. Isabel. Não é Isabel, é Jezabel. Veja que as palavras são parecidas. Então vamos lá. Mulher de Zacarias, mãe de João Batista. Isabel. Perseguidora de Elias, mulher de Acabe. Jezabel. Profeta, filho de Ana e Eucana. Samuel. Muito bem. A torre onde Deus confundiu as línguas. Babel. Agora, tá, você já tem as respostas. Treine a sua memória e tente responder para mim o mais rápido que você puder, tá bom? Tente responder o mais rápido que você puder. Torre onde Deus confundiu as línguas. Babel. Profeta, filho de Ana e Eucana. Samuel. Mulher de Acabe, perseguidora de Elias. Quem matou Caim? Pois é, não foi Abel. Nós já estudamos isso na aula de número 4 e nós falamos que quem matou Caim foi Lameque. Eu sei que pode não funcionar com todos, mas isso fala-se de indução mental, isso é psicologia, indução mental. Levei a sua mentalidade por um círculo vicioso e numa conversa, às vezes a gente induz as pessoas até falar o que a gente queira, entende? Quem matou Caim, você responde Abel, mas não foi quem matou Caim. Na verdade, quem matou Abel foi Caim, mas quem matou Caim não foi Abel, não matou ninguém. Entendeu? Pois é. Não sei se funcionou com todo mundo. Se alguém respondeu Abel, deixa eu saber, tá bom? Mas veja bem, se você souber conversar com as pessoas, você tira delas os pensamentos. Você tira delas aquilo que está escondido no ser. E tem pessoas que mesmo não na liderança cristã, mas na liderança secular, são muito observadores, né? Aquelas pessoas que se encostam na sua poltrona, assim, né? E fica observando.
Mas tem pessoas que ainda partem para interrogativa e conseguem tirar as coisas. Pois é. Os pensamentos de uma pessoa são como águas em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Veja bem que nós falamos na primeira versão como as águas, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Agora, essa outra versão aqui diz que como os pensamentos de uma pessoa são como águas em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Agora, olha essa versão aqui. É o que mais se aproxima do original. Está dizendo que como águas profundas são os propósitos do coração. Todavia, quer dizer, ainda, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. É bom quando nós sabemos conversar com as pessoas e a ponto de dar às pessoas a liberdade ou a capacidade de se expressar. Sim, nós podemos fazer com que as pessoas sejam comunicativas. As pessoas mais retraídas, nós podemos, se conquistarmos a amizade, a confiança, tá? E ela se sentir livre de todos os seus medos e temores e ver em você um amigo, ela passa a se comunicar. E depois você consegue passar a visão de que ela não precisa ser retraída publicamente. E mesmo as pessoas mais retraídas podem se tornar grandes pregadores, como o Dwight Lyman Moody, o jovem rechonchudo e calado, mas que ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo, né? Pois é, mesmo sendo melancólico. Veja bem, alguém diz assim, mas fazer uma pessoa retraída falar não é fácil. Eu vou te dizer que tem algo mais difícil do que isso. É trazer à tona as intenções do coração, não das outras pessoas, mas assim a sua própria. A sua própria. Então identifique, é sobre isso que eu quero falar agora. Identifique sua real motivação para liderar. Agora, como águas profundas, são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O homem de inteligência sabe descobri-los. Então, qual é a sua real motivação para liderar? Você precisa encontrá-las no mais profundo do seu ser. Então, por favor, faça essa reflexão, mas faça de forma honesta, antes de liderar pessoas. Antes de liderar outras pessoas no reino de Deus. Então, as respostas para esta pergunta, qual a sua motivação real para liderar? A resposta é a resposta crucial, mas não procure na sua cabeça, porque às vezes as respostas racionais, geralmente, racionais é aquela resposta pensada, tramada, ensaiada, aquela resposta preparada. Eu vou falar isso e isso, pensa, não é bem isso. Então essas respostas racionais geralmente mascaram as nossas motivações secretas. Você precisa encontrar esta resposta. Qual a sua real motivação para liderar? Você precisa encontrar no mais profundo do seu ser. Então, por favor, faça uma reflexão honesta. Por que você gostaria de liderar? Qual a sua real motivação para liderar? Identificar a motivação secreta, porque você tem uma motivação secreta para liderar. Identificar a motivação secreta que nos impulsiona para a liderança é fundamental para que nós, como indivíduos e líderes, possamos liderar bem. Então eu sugiro que você examine honestamente o seu íntimo. Olhe para dentro de você. Qual a sua real motivação para liderar? Você está querendo visibilidade? Se você está querendo visibilidade, liderança no reino de Deus não é outdoor. Quem quer ser visto, anuncie aqui. Todos os que passam vão ver. É isso? Você quer ser visto? Visibilidade? Ou será que
Você é líder por qual motivo? Porque você quer holofote? Quer ser o centro da atenção? Que todos te vejam brilhando? Qual a sua real motivação para liderar? Ah, será que é porque você quer ser o chefe e sentar-se lá, passar as coordenadas e que todos te vejam e te respeitem? Por isso que você quer liderar? Ou será que é porque você quer mandar em outras pessoas? Olha essas duas imagens aqui. Olha essa e olhe essa aqui. Não sei se você está vendo. Me permita os carecas, eu não estou usando como pejúrio, mas para identificar aí. Aí o careca está sendo autoritário, certo? Mas aqui nessa outra, o careca já está sendo humilhado, e quem está sendo autoritário é o outro. Pois é. Existem pessoas que, porque passaram por isso, como o rapaz aí, sem ser o careca, né? O outro, que está de cabeça baixa, foram humilhados. Aí diz assim, pronto, quer saber, eu vou ser líder porque eu nunca mais vou passar por isso. Chega, já foi o meu tempo de gritarem comigo, de falarem assim comigo, de me humilharem, agora é a minha vez. Qual a sua real motivação para liderar? Será que é porque você quer mandar em outras pessoas? Eu espero que você tenha respondido pelo menos assim, a minha real motivação para liderar é porque eu quero servir. Quer servir? Vamos falar aqui dentro na visão de um líder chamado por Deus. Espero que você queira servir. Na visão de um líder chamado por Deus. O mestre dos mestres. Nós falamos disso na primeira aula. Ele tomou a bacia com água e a toalha para lavar os pés. Se você respondeu que você quer ser líder porque você quer servir, amém. Mas aí está a pergunta. Quem você quer servir? A quem você quer servir? Tá? A quem? Preste atenção nessa frase. Eu gosto de frases de efeitos. Aquele que fielmente quer servir a Deus, aquele que fielmente quer servir a Deus, contenha-se em ser chamado apenas servo. Podemos receber outros títulos, outros adjetivos, mas eles não são o mais importante. Tem vezes que até nem cola, né? Eu viajo para pregar e chego na igreja, o pastor vai apresentar, está conosco o pastor Salmão Nobre. Primeiro, quando fala assim, pastor, as pessoas já pensam assim, de alguém bem intelectual, né? E eu posso até ser, não sou o tanto que eu gostaria. Aí, quando diz assim, pastor, aí Salmão, as pessoas pensam assim, logo num camarada de 2 metros de altura. Nobre, então, meu Deus do céu. Aí, quando eu fico de pé, eu vejo algumas pessoas cutucarem os outros assim e sorrir, né? Pois é. Mas o pastor generosamente vai me apresentar e diz, está conosco o pastor Salmão Nobre, grande servo de Deus. Grande servo. São duas palavras que não se combinam. Grande servo. Logo, se eu sou servo, eu não sou grande. E se eu sou grande, não sou servo. Grande servo de Deus. Se eu sou grande, não sou servo. Se eu sou servo, não sou grande. Então você pode ser chamado de muitos adjetivos. Tá? Você pode ser chamado de reverendo, de exímio, de benemérito, de abnegado, de pastor, de mestre, porque é um dos dons de ministério que Cristo deu à igreja, né? Então, você pode ser tudo isso, mas contenha-se em ser chamado de servo. Esse deve ser o seu título principal. Porque
se estamos querendo servir a Deus, o nosso exemplo sempre foi servo. Ele disse em Marcos 10:45, eu vim para servir. Eu vim para servir. E você está na igreja para quê? Você está no reino de Deus para quê? Você diz assim, para servir. Tá, servir a quem? Foi a pergunta, né? Aí você diz assim, servir a Deus. Estou para servir a Deus. Amém. Que bom que você está para servir a Deus. Aí Deus te colocou, se você está ao serviço dele, ele te coloca onde quer. Aí ele te colocou no reino de Deus para servir outras pessoas. Está disposto? Toalha, um cântaro, uma bacia. Está disposto? Tomar os pés cansados de um viajante que andou por tantos caminhos tortuosos, que pisou em tantas pedras, espinhos e areias quentes e precisa sentar-se em um banquinho e receber alívio? Você está disposto a servir? Alguém pergunta, como eu posso servir a Deus, pastor? Tem gente que pensa que servir a Deus é na igreja uma vez por semana. A gente serve a Deus indo na igreja, mas não é só isso, servir a Deus. Tem gente que pensa que servir a Deus é só ofertar. A gente serve a Deus ofertando, mas servir a Deus não é só isso. Tem gente que pensa que servir a Deus é dizimando. A gente serve a Deus dizimando, mas não é só isso. Agora, você quer a resposta mais cabal de como servir a Deus? Como eu posso servir a Deus? Em obediência à sua palavra. Em obediência à sua palavra. E isso faça sempre. Tome por propósito em sua vida. Tome por propósito em sua vida. Até o fim. Até o fim. Servir a Deus. De acordo com a sua palavra. Seja a palavra a sua meditação. Seja a palavra a luz para o seu caminho. Seja o seu caminho trilhado pela palavra. Ande sempre na sombra do Calvário. Entende? Trilhe pela palavra. Que essa imagem possa te falar alguma coisa. Tá bom? Como servir a Deus em obediência à sua palavra. Então, qual a sua real motivação para liderar? Eu espero que você descubra dentro de si um desejo ardente de servir a Deus. Porque nós temos motivações para muitas coisas. Por exemplo, o que me motivou a ser professor de teologia? Tudo bem que eu venho de um princípio de quando pequeno meu pai já lia a Bíblia alisando minha cabeça, né? Então já vem de berço. Só que depois eu sabia muita coisa de Bíblia e sempre confundi muito o que era Bíblia e judaísmo, e eu tinha vontade de saber, igual quando eu aprendi a tocar violão. Eu sabia tocar violão, mas eu não sabia as notas. Depois eu comprei uma revista, uma banca de revista, e vi o desenho das notas. Então isso aqui é um dó, isso aqui é um ré. Já sabia, só não sabia a teoria. Então eu queria saber teologia de uma forma sistemática. Meu Deus do céu. E um dia eu fui expulso de uma sala de teologia. Porque me falaram, você veio aqui para aprender ou você veio aqui para ensinar? Se você quiser, você tem que ficar calado. E eu aceitei ficar calado. Mas até que um dia o professor estava ensinando uma coisa que eu sei que teólogos têm suas diferenças, mas eu não vou nem falar que a imoralidade, literalmente imoralidade sexual que ele estava falando, e de uma forma errada dentro da Bíblia, que não deu para engolir. Falei, quer saber, eu não quero mais isso para mim. Fui besta, porque não era para mim ter desistido do curso teológico. Depois eu tive que pagar um preço novamente para poder refazer um curso teológico em outra instituição. Mas isso nasceu no meu coração, um desejo de ser professor de teologia. E
desde os meus 16 anos de idade, eu sempre dizia: quando eu crescer, eu vou ter um instituto de teologia. E Jesus é tão bom que eu nem cresci. Mas o IBT Manancial está fundamentado e está se estruturando. Mas eu acho que a pior parte já passou. Então, queridos, qual é a sua motivação para liderar? Espero que seja servir a Deus. E Deus nos coloca ao serviço de outras pessoas. Então, novamente, propósito, ou seja, princípios e fundamentos para uma liderança eficaz, número 17. Uma pergunta aí. Qual o propósito da sua liderança? A pergunta anterior era: qual a motivação, né, da sua liderança? O que te motiva a ser líder? Agora, a pergunta que eu faço é: qual o propósito da sua liderança? Cada tipo de liderança tem um propósito dominante. E precisa se entender e reconhecer isso. Ou você acha que agora Deus te colocou para tudo? Não. Cada tipo de liderança tem um propósito dominante. Como líderes cristãos, nós precisamos saber exatamente qual o propósito maior da nossa liderança. Seja ela na família, na igreja, na empresa, no governo. Qual o propósito da nossa liderança? A liderança pode ter propósito político. A liderança pode ter propósito empresarial. A liderança pode ter propósito financeiro. A liderança pode ter propósito espiritual ou M propósitos. O propósito da liderança espiritual na igreja é o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que eles desempenhem bem o seu serviço. Sim, desempenhar bem o serviço para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Esse é o propósito da liderança cristã. Efésios capítulo 4, você vai encontrar no versículo 11 e 12 que Ele mesmo, segundo a medida do dom de Cristo, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Você tem 5 dedos na mão: apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Para você entender, sua mão tem 5 dedos, se você não herdou a genética do Lula. Olha aqui. O que é isso aqui? Tá legal, né? Tudo jóia? Assim não, né? Mas assim tá legal. Pois é. Ele deu uns para apóstolo. Sabe o que é o apóstolo? É aquele que legaliza. Não foi eles que escreveram as epístolas que fundamentam a doutrina do cristianismo? Em que se baseia a doutrina da Igreja de Jesus? Não é nas epístolas apostólicas, nos ensinamentos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos? Se a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos, se a igreja não é fundamentada na doutrina dos apóstolos, tem igreja que diz assim: tudo que nós precisamos está em Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Será? Ali você precisa Mateus, Marcos, Lucas e João para ganhar a pessoa, para apresentar Cristo a ela. Mas como estruturar a fé dessa pessoa se não for pela doutrina apostólica? Atos 2,42, perseveravam firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina bíblica, Bíblia, epístolas, é mais importante do que a comunhão, do que a oração, palavra. Então, ele deu uns para apóstolo. O apóstolo é o dedo do joia, é ele que legaliza. Se a igreja está na doutrina apostólica, ela está legal. Se a igreja não está na doutrina apostólica, é ilegal. Pois é. Mas ele também deu outros para profeta. Aqui o profeta é aquele que aponta, que denuncia, é aquele que mostra, é aquele que... Está vendo? Esse é o dedo do profeta. Então, apóstolo, profeta. Qual o maior dedo da sua mão? Não está aqui? O maior dedo de sua mão? Pois é. Ele que deu uns para apóstolos, deu outros para profetas. Ele deu outros para evangelistas.
para Deus o maior é aquele que ganha almas. Quer ser importante? Ganhe almas. Pois quem ganha almas, sábio é. Ganhe almas. Tá bom? Esse é o maior de todos. Agora, sempre precisa aquele que ganha alma? Precisa. Mas também precisa-se do lado dele de alguém para pastorear. Então ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores. Um ganha e o outro apacenta. Agora, sempre ao lado do pastor, tem o menor de todos. Quem é o menor de todos? É o teólogo, é o mestre, é o ensinador. Você está com coceira no ouvido, qual é o dedo que você vai usar? Pois é o menor de todos. Sabe, para tirar o comichão dos ouvidos, as coceiras causadas pelos ventos de heresias e de falsas doutrinas, só mestres, o menor de todos. Mas o ministério de Jesus é completo. Só precisa entender que ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. E ele deu. Não significa que ele continua dando continuamente, tá bom? Ele já deu uns para apóstolos, a doutrina da igreja foi fundamentada. Foi ele que deu profetas. Nós não baseamos só no Novo Testamento. Os escritos dos profetas também nos orientam, tá bom? Mas nós precisamos de evangelistas, pastores e mestres. Bem, então, o principal propósito da liderança cristã é edificar a igreja para o crescimento do corpo de Cristo, tá bom? É um tipo de liderança especial. Liderança cristã não é outra liderança, ela é especial, de consequências eternas. Eu não vou me lembrar agora o teólogo, mas houve um grande missiologista que disse: se você quer algo que dure por uma estação, plante flores, algo lindo, mas que dure por um tempo, plante flores. Se você quer algo mais duradouro, plante carvalho, vive muito tempo, uma vida inteira. Mas se você quer algo que perdure por toda a eternidade, plante igreja. Plante igreja. Então, existem exigências bíblicas bem definidas para o exercício da liderança cristã. A liderança cristã não deve ser exercida por pessoas que não satisfaçam os seus pré-requisitos. Para ser líder secular tem exigências. Aí tem pessoas que não passam na liderança secular e dizem: não passei lá, mas daqui eu passo. Você sabia que Deus chama pessoas fracassadas? Deus chama. Agora, o que eu quero dizer é assim: não pense que Deus chama, tipo assim, quando você não prestar mais para nada no mundo, deu tudo errado, agora você presta para ser obreiro. Tem pessoa que diz assim: toda empresa que eu entrar, ela fale, porque meu negócio é com a obra de Deus. Será? Ela fale é porque você é chamado para a obra de Deus ou porque você é um péssimo administrador ou líder secular? Eu não dou certo em trabalho nenhum porque meu negócio é a obra de Deus. Desculpe o barulho. Eu acredito que Deus possa chamar uma pessoa para que ela fique exclusiva ao serviço da obra. Creio piamente. Só não vamos usar como regra. Por exemplo, quando ele encontrou Pedro estava consertando as redes, certo? Já falamos sobre isso. Ele poderia muito bem chamar Pedro, vim, depois me farei pescadores de homens. Não, primeiro ele fez Pedro se despedir da sua profissão com uma pesca milagrosa.
E Pedro deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homem, mas a sua última pesca foi muito bem sucedida. Tá? Então, espero que você não tenha vindo para a liderança cristã só porque você não deu certo em canto nenhum. E como não deu certo em canto nenhum, então agora não tem, eu vou fazer o quê? Já que está dando tudo errado, eu vou ser pastor. Não é por aí. Não é por aí. Na liderança secular existem requisitos a ser preenchidos. E na liderança cristã ela deve ser exercida por pessoas que satisfaçam os pré-requisitos. E ela é muito mais séria do que a liderança secular. Por exemplo, propósitos bíblicos para a liderança. Moisés. Qual foi o propósito de Deus com Moisés? Libertar o povo de Deus do Egito e levá-lo para Canaã, preparando o povo para deixar a idolatria e servir somente o único Deus verdadeiro. Então, o propósito de Moisés foi libertar o povo da escravidão do Egito e levá-los para Canaã. Esse foi o propósito de Deus de Moisés. João Batista, propósito específico: preparar o caminho para o Messias, chamando o povo a se arrepender e se converter dos seus pecados para Deus. Apóstolo Paulo, propósito específico: estabelecer e edificar em Cristo a igreja gentílica, pregar Cristo para as nações. Qual o propósito da sua liderança? Você sabia que tem pessoas que têm propósito específico de abrir igrejas? Tem pessoas que têm propósito específico de pastorear igreja. Tem gente que é muito bom de ganhar, muito bom para ganhar almas. Ele não consegue manter. É pesado o que eu vou falar. Tem gente que é bom para ganhar, mas não consegue manter. Porque para ganhar, a gente ganha pelo poder da pregação. Cristo se manifesta e a pessoa vem chorando. Só que para manter é convivência. E todos nós temos defeito. Eu tenho, você tem ou não. O problema é que tem pessoas que descobrem no seu líder defeitos que são insuportáveis, não dá para conviver. Então a pessoa termina saindo, acaba indo. Então entenda, precisamos nos adaptar, ou seja, nos moldar de acordo com o propósito. Pregador itinerante, nossa, é uma benção. É muito fácil, a gente prega ali, lasca a ripa, termina o culto, vai para o hotel, no dia seguinte a gente viaja. Né? E o povo está dizendo, aquele pastor é uma benção. Benção é o pastor que fica contigo a vida inteira ali, aguentando. O outro não, ele veio, pregou 2 dias, levou uma boa oferta, ganhou passagem de avião, ida e volta e hotel. É benção também, mas cada um no seu propósito. Agora pega o itinerante ali e põe para pastorear, será que dá certo? Tem uns que tem dom para abrir igreja, só não consegue segurar o povo. E tem outros que não tem coragem de chegar, de arrancar toco, de abrir, mas pode colocar uma igreja para ele pastorear, que ele vai bem. Nós precisamos conhecer qual é o nosso chamado. E é difícil quando nós emperramos o nosso pé e não reconhecemos o propósito da nossa liderança e queremos fazer aquilo que não fomos chamados. Por exemplo, se você tem dom para abrir igreja, mas não tem dom para apacentar, e se você insistir em apacentar é prejuízo. Calma, uma boa notícia. Você sabia que Deus muda propósitos de liderança? Muda. Seu ministério é de um jeito. Se você orar e dizer, Deus, muda o meu ministério, e especifique aquilo que você quer, e comece a se moldar, estudar e se preparar para aquilo, é possível que Deus te faça assim. Tá bom? Então, mas é bom você saber qual o propósito da sua liderança. Vamos para frente. Você precisa entender que liderar para Deus
é uma tarefa espiritual, diferente da liderança secular. Quando nós lideramos para Deus, não existe fronteiras entre o secular e o sagrado. Isso é polêmico, preste atenção, para não dizer que eu estou falando heresias. Quando lideramos para Deus, não existe fronteiras entre o secular e o sagrado, pois este último, quer dizer, o sagrado, não consiste naquilo que fazemos. Sagrado não consiste naquilo que fazemos, mas na intencionalidade com qual realizamos. Vou lhe mostrar alguns versículos. Eu quero lhe mostrar Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo, capítulo de número 18, versículo de número 13 ao 24. Êxodo 18, do 13 ao 24. Conselho de Jetro a Moisés. Aconteceu que no outro dia, Moisés se assentou para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Veja bem, Moisés estava em pé de manhã até de tarde. E vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, então disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E olha que o líder espiritual era Moisés. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse-lhe: não é bom o que tu fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Seja tu pelo povo diante de Deus, perdoe o barulho, se tu pelo povo diante de Deus, leva tu as causas a Deus, declara-lhe os estatutos e leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer, e tu dentre todo o povo, até aí é bom, mas olha o conselho: tu dentre todo o povo, procura homens tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza, põe-nos que odeie a avareza, porque senão só vai querer saber de dinheiro, odeia a avareza, e põe sobre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto lhe tinha dito. Mas agora eu quero lhe dar ênfase no versículo 21 e 22. Olha isso aqui, 21 e 22. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Agora eu quero lhe levar para um outro texto. Veja bem, está no livro de Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 7. Perdão. Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Ora, isso na igreja primitiva, havia naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Não vamos deixar a palavra de Deus para servir mesa. É como servir a mesa, não é o espiritual. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram então Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo. Elegeram também a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timão e a Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes do judaísmo, obedeciam à fé. Só para você entender, liderar uma empresa, liderar uma repartição pública, liderar um partido político, pode ser tão sagrado quanto liderar uma comunidade cristã. Preste atenção com calma, porque isso é polêmico. Pode ser tão sagrado quanto liderar uma comunidade cristã, um ministério na igreja e família. Agora, ao exercermos liderança, devemos fazê-lo pela perspectiva divina. Faze tudo para a glória de Deus. O que eu quero lhe dizer aqui, para jogar no chão a polêmica, porque tem gente que acha que eu estou querendo banalizar e colocar a igreja na mesma altura do secularismo. Não, não é isso. Não é isso. Eu sei que existe a liderança espiritual e a liderança secular. Agora eu estou dizendo que quando nós lideramos para Deus, não existe fronteiras entre o secular e o sagrado. É isso que eu estou dizendo. Talvez você tenha entendido errado. Quando lideramos para Deus, não existe fronteira entre o sagrado e o secular. Por exemplo, você pode liderar uma empresa e liderar para Deus. Exercer a liderança cristã, ser um líder diferente. Uma repartição pública, colocar Deus dentro de uma prefeitura. Liderar um partido político em defesa da fé evangélica. Entende? Por exemplo, são entrelaçados os dois livros no judaísmo. Esdras e Neemias é como se fosse um livro só. Pois é. E Esdras era sacerdote e Neemias era governador. E os dois lideravam para Deus. Mas Neemias não era sacerdote. O sacerdote era Esdras. O que eu quero dizer é que você pode colocar Deus na sua liderança, não só dentro da igreja, mas no teu trabalho, na tua empresa, na tua família. Você pode colocar Deus. Tem gente que diz, irmãos, negócio. Eles pensam que colocar Deus na política é trazer a política para dentro da igreja, e não é isso. É levar os princípios de Deus para a sociedade, tá? E não trazer a sociedade e querer colocar aqui no altar, coisas diferentes. Então, no entanto, eu sei que é polêmico o assunto. No entanto, nós precisamos entender que a liderança espiritual da igreja, como o corpo vivo de Cristo, é um tipo especial de liderança. Isso aí eu nunca nego. Um tipo especial de liderança. Eu sei que já tinha gente aí revoltado comigo. Então não deve ser confundida com a administração da organização eclesiástica, que também chamamos de igreja. Tá? Por exemplo, a igreja existe como organismo e como organização. Como organismo, uma liderança espiritual. E como organização, ela tem CNPJ, precisa ser administrada como empresa e bem administrada. Então, mesmo em empresa, onde você for trabalhar, até na administração da igreja, lidere para Deus. Lidere para Deus. Tá bom? Lidere para Deus. O 19º, o número 19 aí de princípios e fundamentos para uma liderança eficaz. Compreenda como Deus prepara líder. Você já entende como Deus prepara líderes? A preparação de um líder geralmente começa muito antes de ele ter consciência. Às vezes ele nem tem consciência de que Deus está formando para a liderança e Deus já está trabalhando. Pois é, Deus já está trabalhando.
Estudando o histórico de homens e mulheres usados por Deus, o pastor Ricardo Agreste identificou duas fases na formação de um líder. É a fase consciente e a fase inconsciente. São duas fases na sua formação. Fase consciente e fase inconsciente. Ele compartilha isso no livro Nova Liderança, publicado pela Encontro Publicações. Esse é o nome da Encontro Publicações. Tá? O nome do livro é Nova Liderança, publicado pela editora Encontro Publicações. Pastor Ricardo Agreste é o autor. Para você entender, o que seria a fase inconsciente? Na fase inconsciente, Deus preparando, Deus está trabalhando o líder para a liderança, usando as circunstâncias ordinárias. Porém, o líder não tem consciência do propósito de Deus. Às vezes ele nem é crente, mas Deus já está preparando ele para situações futuras. Isso é na fase inconsciente. Agora, na fase consciente, Deus chama a pessoa para a liderança, lhe dá uma visão e uma missão. Ele entende, Deus me deu uma missão porque eu tive uma visão. Aí é consciente. Para você entender, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Moisés. Estamos usando bastante Moisés hoje, né? Na fase inconsciente, ele era uma criança ao ser salvo da morte das águas. Quem poderia imaginar que ele se tornaria o libertador do seu povo? Na medida que foi crescendo como príncipe no palácio real, será que conseguiam perceber que, em meio às circunstâncias ordinárias, a mão divina já estava preparando Moisés para liderar? Aquela confusão de matar um egípcio e enterrar na areia, ele já estava formado em toda a ciência do Egito, mas não se adapta ao sistema, mata um egípcio, enterra na areia e agora ele vai para o deserto. Casa-se com Zípora e vai pastorear as ovelhas do seu sogro, né? O rebanho do seu sogro, no deserto, para sustentar a sua família. Será que passava pela sua cabeça qual o propósito de Deus com ele em tudo aquilo e morar 40 anos no deserto? 40 anos se formando em toda a ciência egípcia, 40 anos no deserto apacentando ovelhas. Isso aí era a fase inconsciente. Moisés não sabia. Mas a partir do chamado divino, na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, aí ele tomou consciência. Tomou consciência. Davi, inconsciente, no tempo em que pastoreava as ovelhas. Será que ele fazia alguma relação entre essa atividade de governar uma nação? Que lições fundamentais de liderança de pessoas Deus estava... Desculpe o barulho. Que lições fundamentais de liderança de pessoas Deus estava ensinando ao jovem Davi nas circunstâncias tão comuns de pastor de rebanho do seu pai? Pois é. Será que ele imaginava que Deus podia estar preparando ele no deserto para vir a ser um rei, um guerreiro, um conquistador? Isso era a fase inconsciente. Mas a partir do momento de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, a partir de então, a partir do momento em que foi ungido pelo profeta Samuel, aí ele teve consciência. E Shaul né? Shaul Tarsrit, o Saulo de Tarso, né? Na sua fase inconsciente, até o momento do encontro com o Senhor ressuscitado, no caminho de Damasco, em Atos 9, até ali era inconsciente. Ao se tornar conhecedor da filosofia, da língua grega, será que ele tinha pelo menos uma vaga ideia de que Deus o estava preparando para difundir o Evangelho de Cristo por todo o Império Romano, sendo conhecedor da filosofia e da língua grega? Conhecedor emérito do judaísmo, instruído aos pés do melhor mestre da época, Gamaliel. Ele podia imaginar que o seu vasto saber seria usado por Deus para produzir a maior parte doutrinária da revelação divina do Novo Testamento? Como
Como ele poderia imaginar? Imaginar que um líder intelectual do seu povo seria usado por Deus para ser líder espiritual da igreja gentia, sendo ele próprio perseguidor daqueles que criam em Jesus Cristo. Até aí tudo era inconsciente. Mas a partir que ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, que Deus disse para ele: dura coisa é para te recalcitrar contra os meus aguilhões, né? Pois é. E você? Analise nas circunstâncias do seu passado. Deus já estava te preparando. Talvez você diga: meu passado é feio. Deus já estava te preparando. Foi de lá que Deus te tirou. Você sabe como entrar lá para resgatar outros. Deus já estava te preparando. Tá? Você compreende as qualidades de um líder cristão? A liderança do reino de Deus constitui-se de um conjunto de qualidades espirituais e éticas, e isso vai ser a nossa próxima aula. Um conjunto de qualidades espirituais e éticas e habilidades. Vamos falar disso na nossa próxima aula. Um conjunto de qualidades espirituais e éticas e habilidades. Infelizmente, nos nossos dias, parece que o critério dominante de escolha de líderes para o ministério na igreja são suas habilidades, e isso é lamentável. Ou seja, se sabe fazer, está aprovado. E a questão não é só saber fazer, não é só ter habilidade, precisa ter qualidades espirituais e ética, pois é liderança cristã. Nos dias em que nós vivemos, parece cada vez mais comum, na grande maioria das igrejas evangélicas, a prática de se escolher líderes com base apenas nas suas habilidades. Toca bem, ensina bem, canta bem, serve, né? No entanto, essas habilidades só produzirão bom fruto se estiverem respaldados pelas qualidades exigidas para a liderança no reino de Deus. Hoje é assim. É por isso que o famoso, ele aceitou Jesus, ele já está no altar agora como ministrante de louvor. Canta bem, né? Canta bem. Mas existe sim qualidades de um líder cristão que você precisa ter. Você já compreende elas? Nós falamos sobre isso na aula de número 1. Falamos de uma lista de 10, né, características. Mas eu quero destacar aqui, primeiro, empático com seus liderados. Empático. Em psicologia, empatia significa tendência para sentir o que você sentiria se estivesse na mesma situação ou circunstância experimentada por outra pessoa. Essa é a definição do Aurélio, tá? Pois é. Você tem essa empatia? Outra qualidade de liderança. Realiza a sua liderança no poder do Espírito Santo. Lucas 4,18. A liderança é cristã. Jesus começou a pregar e ele disse, para iniciar o seu ministério: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. Você não é liderança secular, você é liderança cristã. Comece a sua liderança com ousadia dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está? Se estiver, são qualidades de um líder cristão. E você precisa entender isso. Sem o Espírito do Senhor não dá. Outra qualidade: persevera nos projetos de Deus. Quando o líder espiritual tem certeza de que está na vontade e na direção certa, ele persevera. Persevera onde outras pessoas geralmente desistem. Ele lida em oração com os obstáculos e o desânimo. Ele sabe o que quer e aonde quer chegar. E chega. Não desanimará. Como que é? Não desanimará nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Isaías 42, 4. Uma outra característica de um líder cristão, você precisa entender, ele valoriza a oração em secreto. Não é valoriza a oração,
Valoriza a oração em secreto. Entende? Nós estamos num momento de muitas lives, né? Valorize a oração em secreto. Mateus 14, 23. 14, 23. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, orando em secreto. Não é o nosso exemplo? Você entende as qualidades de um líder cristão? Busca a mansidão e a humildade de coração. Você já sabe decorado, Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde. Atos 6 e 3. Íntegro, cheio de sabedoria divina. Vamos terminar? Vamos terminar. Você sabe qual é a base da liderança no reino de Deus? O amor a Cristo. O amor a Cristo. Você quer liderar? Lidere com amor. Você sabe quem é esse homem? Dá um contrário, né? É pra cá. Às vezes a câmera distorce. É pra cá. Sabe quem é? Pois é. Mahatma Gandhi. Esse homem, eu vou lhe contar a biografia que eu li dele. Eu acho interessante que tem gente que posta Mahatma Gandhi no Facebook, as frases, né? Coisas bonitas. Uma época esse homem ele veio da Índia para Londres. Ele estava lá naquela região do Wembley, em Londres. E ele entrou um dia numa igreja. No meu Facebook eu tenho uma foto frente a essa igreja. Eu fui lá para conhecer o local. Ele estava um frio muito grande em Londres, gelo para todo lado, e ele chegou naquela igreja. Os bancos compridos, aqueles bancos de carvalho, 6 metros de comprimento. Ele entrou e sentou-se no primeiro banco. Quando ele entrou, já veio um obreiro e ficou em pé de trás dele, assim. Como quem diz, esse cara veio aí na igreja, sentou aí no primeiro banco, vou ficar lá perto, vai saber o que ele quer, né? Mas o banco era 6 metros, na ponta de lá tinha 2 crianças brincando. Já uma senhora se levantou de lá, catou as 2 crianças pela mão e levou. Como quem diz, vamos tirar de perto desse homem. Até aí tudo é aceitável. Ele, contando na sua biografia, ele diz: eu achei que eu estava com cara de malfazejo, né? Um cara não tão agradável, parecendo alguém não de boa índole, pela aparência que as pessoas julgam. Mas ele disse que o culto estava ali. E ele ouviu aquele culto atentamente. E o pregador foi pregar a João. Olha, isso é Mahatma Gandhi contando a sua biografia. O pregador foi pregar em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Meu Deus, Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu próprio filho. E Deus agora se faz carne. Ele ficou encantado. E Cristo veio como homem para sentir o que os homens sentem, viver o que os homens vivem, e morreu no lugar de todos os homens para dar-lhes a salvação. Mahatma Gandhi conta que ele chorou com a história da crucificação. De repente, ele foi surpreendido com a notícia, depois de um relato tão triste, ele foi surpreendido pela notícia de que Jesus ressuscitou. E ele ficou feliz. Ele estava com seu coração saltitante. E o pastor continuou pregando, de agora nós somos a igreja, para continuarmos o projeto de Deus sobre a terra. E o Deus amou o mundo, e ele continua amando, e ele demonstra esse amor hoje através da igreja. Mahatma Gandhi chorou. Ele conta na sua biografia que ele chorou, porque ele disse: agora eu estou no lugar certo.
3 dias sem comer. Eu acho que eles vão me dar um prato de comida se eu pedir. Um lugar para me tomar um banho quente e uma roupa para me trocar. Talvez um lugar para dormir hoje. Ele ficou, graças a Deus, conheci um Deus verdadeiro que ama as pessoas. O culto terminou. Ele saiu no corredor para ir em direção ao altar. O diácono já vem com a mão no peito e diz, aonde você pensa que vai? Ele disse, eu preciso falar com o pastor. O senhor tem hora marcada? Não. Não tem. Não, o pastor não fala com o senhor assim não. Tem que marcar um dia que o pastor te atende. E pela porta de uma lateral lá no fundo, o pastor já saiu. E ele tentando ir para frente, mas o diácono empurrando. Aí falou assim, então tá, se o pastor saiu, não pode me atender, talvez você possa me atender. O que é que você precisa? Ah, faz 3 dias que eu não como, eu estou com muito frio, estou precisando tomar um banho, me alimentar, dormir bem pelo menos uma noite. O diácono saiu empurrando ele com a mão no peito e dizendo, sai daqui, rapaz, sai daqui. Mas por quê? Eu só preciso de ajuda. Você não é o primeiro mendigo que passa por aqui não. E expulsou ele da igreja. Mahatma Gandhi, ele foi para uma praça dormir. Conseguiu alguns papelões. Mas isso não tira frio. E o gelo caindo. E ele conta que naquela noite ele ia morrer de hipotermia. Tremendo. E ele começou a gritar. Ele dizia, Deus, salva a minha vida, Deus. Tem misericórdia de mim. Hoje eu ouvi falar do Senhor. Hoje eu te conheci pela pregação daquele pastor. E se aquela mensagem é verdadeira, se aquela palavra lá é boa, é do Senhor, manda um cristão para me ajudar. Manda um cristão para me ajudar. Ó Deus, salva a minha vida e manda um cristão para me ajudar. E ele estava morrendo de hipotermia. Passou um cachorro, cheirou ele sentiu o hálito quente do cachorro. E o cachorro chorando, diz ele, gemendo. Ele puxou o cachorro para si. Ele viu que o cachorro produzia calor. Ele se abraçou com o cachorro e o cachorro se aconchegou. E naquela noite ele não morreu por causa do cachorro. Ele esquentou o cachorro e o cachorro esquentou ele. Mas não apareceu um cristão. Ele conta que nos 3 meses ele enfrentou o inverno londrino e aquele cachorro nunca lhe abandonou. Diz que tinha vez que o cachorro encontrava comida no lixo, mas trazia na boca para compartilhar com ele. E para onde ele ia, o cachorro estava junto. Ele disse, isso é o verdadeiro amor, que não quer nada em troca. Amigo fiel. Esse homem voltou para a Índia. A Índia vive num sistema tribalista, ou seja, de castas, e a casta de Mahatma Gandhi é a maior da Índia. Ele juntou uma grande multidão, montou um palanque, como se fosse uma cruzada. E ele disse, eu tenho uma novidade para vocês. Quero pregar uma mensagem que eu ouvi em Londres. E o começo desta mensagem é em João capítulo 3, versículo 16. E na Índia ele começou a pregar João 3,16. E pregou sobre o quanto Deus amou o mundo, deu seu Filho, o Deus que se fez carne, sofreu para sentir o que os homens sentem. E morreu pelos homens. Mahatma Gandhi contou a história da crucificação e o povo chorou.
E o povo foi surpreendido e aplaudiu com a ressurreição de Jesus. E quando o povo estava chorando, enxugando as lágrimas depois do aplauso, ele disse: vocês são tão bestas quanto eu. Essa foi a minha reação quando eu ouvi esta pregação. Chorei. Só que essa mensagem, ela é linda, mas ela não é verdadeira, disse Mahatma Gandhi. O amor de Cristo existe só na teoria, mas os cristãos não amam. Sabe o que eles fizeram comigo? Assim, assim, assim. Eu morrendo na praça, eu disse: Deus salva minha vida, manda um cristão para me ajudar. Não mandou ninguém. Mas apareceu um cachorro. E ele vai falar: o amor dos animais, estes sim são verdadeiros. E Mahatma Gandhi, acredite, ele levou milhões e milhões de pessoas a adorar animais. Animais. Qual é mais fácil? Suponhamos que ali na sua esquina, debaixo da árvore, na sombra, sentado, tem uma pessoa. E ela é isenta de Deus. Isenta. Ela nunca ouviu falar sobre Deus. Agora você precisa lá e convencer ela a adorar alguma coisa. Qual é mais fácil? Convencer essa pessoa a adorar ratos ou adorar a Deus, o nosso Jesus Cristo? É mais fácil a convencer a pessoa a adorar a quê? Eu espero que a sua resposta tenha sido que é mais fácil convencer a adorar a Deus. Uma pessoa que consegue convencer outro a adorar um bicho tão imundo e nojento quanto um rato, ela é um grande pregador com capacidade de convencer. Se ela consegue ensinar alguém a adorar a ratos, tenha certeza que ela é uma grande pregadora. É mais fácil adorar a Jesus. Jesus é lindo, produtor de milagres. Uma história que nem o diabo conseguiu calar a vida inteira. Pois é. Você já pensou se Mahatma Gandhi tivesse sido abraçado naquela igreja? Se ele tivesse ganhado um banho naquela noite, um prato de sopa, uma roupa limpa e um pouso para dormir? Pastor, e ele na praça orou: Deus, manda alguém, um cristão me ajudar. E Deus não mandou. Não é porque Deus não ama. Acho que Deus procurou num raio ali de 30 quilômetros e não achou um cristão de verdade. Espero que você não seja daquele que na hora da comida ora e diz assim: abençoa os órfãos e as viúvas, tem misericórdia dos necessitados. Só Deus mesmo, né? Porque tem gente que diz: abençoa os órfãos e as viúvas. Só Deus, porque ele não abençoa. Lembra-te dos órfãos e dos necessitados. Só Deus, porque ele mesmo não lembra. Aí nós ficamos orando: Senhor, visita cada pessoa nessa cidade. Visita cada pessoa nesta cidade. E nós oramos para que o Senhor visite as casas, as famílias, os hospitais. Só que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Conheci um irmão mestre de obra. E um dia ele foi acometido de derrame. Seu lado paralisou. E eu ia dar paz do Senhor para ele, ele vinha com a mão esquerda assim. Eu falei: esquerda não, eu quero a mão direita. Ele dizia: mas ela não se mexe. Eu pegava a mão direita dele. E aquela mão flácida, mole. Eu dizia: aperta. O irmão Israel, marido da Neide Florencio, em Foz do Iguaçu. Irmão Israel, aperta minha mão. Ele fazia assim, ó. E pensa que não, lágrima escorria. E ele dizia: eu estou apertando a sua mão com o cérebro. O cérebro manda, mas o braço não obedece.
Tem lugares que Deus quer abençoar os órfãos e as viúvas, só que o braço não se mexe. Deus quer visitar cada casa da cidade, mas as pernas, o corpo está com derrame. Sabe quando Deus vai visitar cada casa? Quando eu e você formos. Deus vai visitar os hospitais quando eu e você formos visitar. Eu e você somos o corpo de Cristo e portadores da presença de Deus. Entenda isso. Liderança para Cristo. Tá? A base da liderança do reino de Deus é o amor em Cristo. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.